Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora, e na descrição desse vídeo está as nossas redes sociais, que você pode interagir com o missionário. O sim autêntico de São José. Caríssimo paz e bem, eu quero convidar você a ficar conosco do início até o final dessa pregação. Eu tenho certeza que essa pregação é um divisor de águas na nossa vida, porque São José, ele é exemplo para nós. Porque se o bom Deus por toda a eternidade escolheu São José, é porque São José é um homem que nós possamos olhar para ele e imitar nas suas virtudes, nos seus ricos detalhes da sua vida virtuosa, ao educar, ao cuidar, ao zelar de Maria, de Jesus. E por isso que eu quero convidar você a ficar conosco até o final. Exatamente. Mas aqui, meus irmãos, quando a gente fala de sim, nós temos que entender o que é o sim. Nós temos que entender. Mas quando a gente fala sobre isso, meus irmãos, a gente muitas das vezes acha que tudo bem, deu sim, posso ir para casa, posso dormir, posso descansar, acabou. Pronto, já sou de Deus. Não é isso, meus irmãos. O sim é muito mais além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, mas é um sim verdadeiro. É algo que nós temos que entender. É um batismo genuíno que o nosso coração palpita de amor por Jesus, nos faz sair do nosso comodismo, nos faz sair das margens e para o sobrenatural e para as profundezas e buscar de forma intensamente o Senhor Jesus, o adorar, sair da nossa casa, sair de qualquer lugar e ir ao encontro do Senhor Jesus, regaçar as nossas mangas. Meus irmãos, eu preciso te dizer uma frase. É lindo quando alguém dá um sim, é bonito, é louvável, mas entenda uma coisa aqui: todo mundo pode dar um sim, mas só aquele que permanece na presença do Senhor é para poucos, isso é para os santos. E é isso que está faltando em nossa vida. Agora eu quero te dizer um detalhe. Não sei se você caiu, se você estagnou, estacionou, mas eu deixo te dizer também um detalhe. Recomeçar também é para os fortes. Recomeçar é para aquele que quer. Mas entenda uma coisa, irmãos, nós não podemos viver somente de fé, dizer eu creio, mas nós temos que viver de atitudes concretas, verdadeiras e sinceras. Porque São José, o anjo, veio falar com ele, ele acreditou, mas só que também ele teve atitude verdadeira e concreta. O que está faltando em nós é isso. Tem muitos de nós indo à missa, tem muitos de nós rezando o terço, tem muitos de nós rezando o rosário, tem muitas pessoas rezando novenas, é lindo, louvável, mas entenda uma coisa, continua a pessoa mundana até hoje. Ela vai para a igreja, mas com a mentalidade mundana, ela continua indo na igreja com a mentalidade de um pecador, ela continua indo na igreja pensando em viver o politicamente correto, em agradar a todos. Deixa eu te dizer, irmão, você tem que agradar a Jesus. É isso que eu tenho que dizer para vocês. O sim você tem que dar é Jesus, não é as pessoas. E você tem que entender uma coisa. E a igreja, meu irmão, tem uma significância? Tem. Mas a maior significância é fé e atitude. Entende? Fé sem obras é morta. Precisa de atitude de cada um de nós. São José poderia dizer para Gabriel: Gabriel, eu entendi, eu creio que isso é do Senhor, mas me deixa aqui quietinho, me deixa aqui deitado, tá muito bom, me deixa continuar sonhando. Meus irmãos, Padre Pio nos diz: tem muitos sonhos lindos sendo enterrados. Por quê? Porque pessoas não teve atitude.
Acreditou que talvez aquela faculdade era para ele, mas ele não teve coragem de se esforçar, ele não teve coragem de se dedicar, de estudar. Ele não teve essa coragem. Teve pessoas que disseram assim: eu acho que esse trabalho é para mim. Mas só que quando viu a dificuldade do trabalho, viu que a dificuldade tinha que esforçar e tal, saiu do trabalho. Acha que simplesmente é por fé. É muito mais além, meu irmão. Meus irmãos, vejam que Deus falou com São José. E Deus tem falado conosco, porque Deus, por excelência, Ele é comunicador. O Senhor fala conosco através da homilia, através dessa pregação. Deus fala conosco de diversas formas. Só que, infelizmente, meus irmãos, nós só acolhemos aquilo que nos agrada. Nós só acolhemos aquilo que alimenta o nosso ego, aquilo que é bom para mim. Eu só quero, Deus, se você tá dando um sim para aquilo que eu tô pedindo, se o teu sim, Deus, for aquilo que eu não tô pedindo, eu não quero não, eu já rejeito. Mas entenda aqui, meu irmão, minha irmã, o São José deu um sim, foi para a vontade de Deus, não foi para a vontade dele. Porque São José, mentalmente, ele estava pensando em largar, deixar a Virgem Maria secretamente. Mas aí Deus falou com ele. Deus tocou no coração dele. Deus falou com ele com um sonho. E aqui, meus irmãos, é para cada um de nós. Olha São José. São José, um homem que nos ensina a viver o nosso sim. Quando nós somos batizados e continuamos com a vida pecaminosa, continuamos vivendo do mesmo jeito que antes de ser batizado. Meus irmãos, entendam um detalhe. Quem procurou o batismo fomos nós. Quem disse eu renuncio o barba azul e o pecado, fomos nós. Entenda uma coisa, ouça se for da boca para fora. Eu só vou dizer sim só porque eu não quero morrer pagão. Mas qual é a diferença de você morrer batizado, mas você não viver a tua fé? Porque é aquilo que Paulo disse, fala. Fé sem obras é morta. Cadê sua obra? Cadê sua atitude concreta? São José deu um sim autêntico. Meus irmãos, vejam. Nós precisamos agora olhar para São José. E São José, quando ele deu um sim, você percebe que a sua vida não foi fácil? Não foi fácil. Você sabe que ao acolher Maria como a tua esposa, você percebe que São José, ele teve que imediatamente ir para Belém. Depois teve que fugir para o Egito. A vida dele não foi fácil. E quando nós achamos que porque vamos na igreja, porque rezamos, que a nossa vida será fácil, a gente muitas vezes tem buscado glória, temos buscado reconhecimento, estamos buscando reputação. Entenda a coisa, querido, querida, quando nós estamos buscando cargos, você tem que buscar a presença de Deus. Foi isso que São José buscou. Olha, no término da vida de São José estava na presença de quem? Jesus de Maria. Foi isso, meus irmãos. São José buscou isso na sua vida todinho, na sua vida inteira. E aí nós temos que entender, o nosso sim, meu irmão, é para a vida toda. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso dizer, eu disse isso da boca para fora. Tem muitos de nós aqui, meu irmão, tendo atitudes imaturas como crianças. Exatamente, pessoas bem birrentas, pessoas um dia quer, outro dia não quer. São José não, ele enfrentou, ele foi adiante, ele entendeu que Deus tinha um projeto para ele, e ele disse sim, Senhor, e ele foi. E quando nós, meus irmãos, estamos na igreja, e São José imediatamente ele foi. Agora você imagina São José, um carpinteiro, um simples carpinteiro. São José, imagina só, ele foi apresentar o menino Jesus com Nossa Senhora. Você imagina só São José cansado, fatigado. Você imagina só, quando ele foi apresentar, dizer que é o Cristo, e ele ouviu dizer, de Nazaré pode vir algo que presta? Jesus, o filho do carpinteiro. Você imagina São José triste, magoado, decepcionado, dizer, eu vou faltar à missa, vou rezar hoje não, hoje não quero saber de Deus, porque Deus não me concede as minhas graças, a minha cura, a minha libertação. Você vê essa atitude de São José? Não, porque São José, ele não buscava
simplesmente algo para suprir o seu ego, mas ele quis fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, às vezes, São José era ferido quando ele foi apresentar Jesus, quando ele ia na Páscoa, todas as vezes que ele foi juntamente com Nossa Senhora? Quantas vezes ele foi? Quantas vezes São José pode ter sido magoado, ferido? Quantas vezes ele foi cansado, abaixo de sol, e ele foi? Você imagina São José como cada um de nós aqui? Não! Por quê? Porque o sim dele, meus irmãos, ele não voltou atrás. Ele foi uma pessoa que viveu o teu sim autêntico, de forma verdadeira e sincera. E tá aqui, meus irmãos, o segredo de São José é o seu sim. O sim que não voltou atrás, não reclamou, não murmurou. E tá faltando isso na vida de cada um de nós. Quando a gente olha para São José, a gente vê essa beleza. E aí você percebe São José alcançando tantas graças, tantas bênçãos na vida dele. Por que São José alcançou? Porque São José perseverou, São José foi fiel. É isso, meus irmãos. São José lá na sua casa, lá na carpintaria, cuidando de Jesus, cuidando de Nossa Senhora. Ele foi fiel. São José, meus irmãos, ele não disse, as minhas convicções eu deixo de lado. Não, ele vivia as suas convicções. Ele não deixou de lado as suas convicções, a sua fé. Aquilo que ele professou com os lábios, aquilo que ele professou com o coração. Ele viveu aquilo sempre, no trabalho, na sua casa, na roda de amigos, onde ele fosse, onde ele estivesse. Ele sempre foi um cristão autêntico, ele viveu isso sim, de forma na autenticidade. A gente percebe isso em São José. Por que essa geração hoje não alcança tantas graças, tantos milagres, tanta cura, tantas libertações como São José? Porque infelizmente muitos de nós no meio da caminhada a gente desiste. No meio da caminhada a gente murmura, a gente reclama. Olha, de onde Jesus aprendeu a rezar à noite, bem tarde. Com quem Jesus aprendeu a rezar de madrugada, a levantar bem cedinho? Com São José. Jesus muitas vezes falava assim: pai, você tá indo pra onde? Ele: vou ali rezar, meu filho. Pai, você tá chegando de onde? Tava rezando, meu filho. Imagine de onde que Jesus aprendeu tudo isso. Aprendeu de São José, um homem que viveu a oração. O sim dele, irmão, não era um sim assim somente nos domingos de ir pra missa, não. Foi um sim exemplar que estava na presença do Senhor de forma contínua, diária. Meus irmãos, aqui está um homem justo. Quando a gente fala justo, meus irmãos, é algo que de fato ele foi justo com todos, em todos os locais, que não era indiferente. Não, isso não foi José, mas na simplicidade São José viveu. Eu fiquei imaginando São José na carpintaria, ensinando Jesus, catequizando, ensinando a fazer móveis. Você imagina só São José nessa luta e nessa labuta do dia a dia, mas um homem louvando, rezando. Onde Jesus aprendeu a louvar e rezar tanto? Vindo com seu próprio pai. Exatamente. Porque aprendeu essas virtudes com São José, meus irmãos. Tá na hora, meus irmãos. Tá na hora de nós entender que São José, Jesus aprendeu a louvar e bendizer através de São José. É lindo. É lindo quando a gente sai por esse mundo afora, encontra uma pessoa dizer: meu filho chama José. Aí eu pergunto: mas por que José? É São José, o pai adotivo de Jesus. É lindo. É uma devoção que eu tenho a São José. Entenda a coisa: você pode colocar o nome do seu filho José, sim, mas você tem que ensinar seu filho também a imitar José. Você tem que fazer que o teu filho conheça José e apaixone por São José. Exatamente, meus irmãos. Tem muitos de nós aqui, meus irmãos, só querendo os milagres de São José. Não temos também que querer imitar São José. Tem muitas pessoas querendo uma graça de São José, queremos a proteção de São José, mas não também temos que querer que São José nos ensine a ser um católico, um cristão autêntico e verdadeiro. Tá na hora, meus irmãos. Tá na hora. Tem muitos de nós aqui falando: José, São José, valemos. Tantas coisas para ti é possível. Se torna aquilo que é impossível, se torna possível. Tá na hora de você falar: de São José, eu tenho sido atitudes tão pagãs, me ajude a ter a graça de cristão autêntico, verdadeiro e sincero nas simples coisas. Tá na hora de levantar cada um de nós. E o mesmo assim que São José deu, nós possamos olhar para São José: me dê a graça de te imitar.
Me dê a graça de ser perseverante na oração, de cuidar do meu cônjuge, de cuidar dos meus filhos, de ter uma vida de oração como tu teve, no meio da dor, do sofrimento, não abrir a boca para reclamar, que sempre louvou em casa, louvou no trabalho, louvou junto com os filhos. Eu fico imaginando o São José rezando com Jesus, com Maria. Olha, você vê, é algo autêntico, meus irmãos. Nós precisamos entender esse detalhe. Cada um de nós, no mais profundo dessa espiritualidade de São José, a gente vê a gente vê São José silêncio, mas só nos lábios, mas o seu coração amava Jesus. Na sua atitude, ele era um homem que era de boca fechada, mas de atitude rápida, que ouvia e ia às pressas fazer a vontade de Deus. Quando nós damos um sim, falamos pela boca, mas o coração é um não. Nós falamos e continuamos no nosso comodismo. São José não abriu a boca para nada, mas ele era um homem virtuoso. E quando ele dava um sim de coração, ele vivia de forma autêntica, verdadeira e sincera. É isso, meus irmãos, que a gente aprende a São José no teu sim. Sabe, São José, meus irmãos, ele é autêntico, ele é simples, ele é virtuoso, ele é um homem viril. Tá na hora de cada um de nós olhar para São José e pedir essa graça de imitar e de viver. Cada um de nós, olha para São José agora, ele que nos ensina a rezar e pedir tantas graças infinitas e abundantes. Mas tá na hora de você, meu irmão, pedir a maior graça, de amar Jesus como ele amou, como ele recorreu, buscou, como que ele estava sempre próximo do Senhor Jesus, como ele finalizou a sua vida na presença do Senhor. Tá na hora de você pedir a São José, que os meus últimos dias eu possa também estar na presença do Senhor, na presença de Jesus, com as mãos lado a lado, São Jesus. Tá na hora de cada um de nós. Então olha para São José agora nesse exato momento, que você possa pedir essa graça e viver isso. Que São José possa tocar em nosso coração, no meu, no seu, no nosso, e nós possamos viver isso na autenticidade. Amém? Nós vamos ler um relato que nós assistimos no nosso próprio site. O link está na descrição desse vídeo, também coloca aqui na tela. Também a nossa redes sociais, onde você pode interagir com o missionário, também está na descrição desse vídeo, onde você pode interagir conosco. Preste atenção no relato, por favor. Padre Pio muda a vida de paralítico. Giacomino Gaglione, primogênito de uma nobre família de Caserta, cresceu mimado por todos. Amava os estudos, mas também os esportes, os bailes e as festas. Rico, charmoso e alegre, era o sonho de todas as garotas de sua idade. Em 1912, aos 16 anos, começou a sentir umas dores no calcanhar esquerdo, seguidas de inchamento nas articulações dos pés e das pernas. Um par de semanas depois estava paralisado, imóvel na cama, e só podia alimentar-se recebendo a comida na boca. Foram consultados os mais renomados especialistas. Tentaram os tratamentos com banhos quentes, massagens e até cirurgias. Tudo em vão. Giacomino, porém, não se rendia. Amava a vida e queria vivê-la a qualquer preço. Aos 19 anos, enamorou-se de uma prima que morava no mesmo palácio. Cada dia fazia-se levar ao apartamento da tia para passar algumas horas com a moça. Juntos traçavam planos para o casamento, certo de um dia ficar curado. Enchia a prima de presentes, anéis escolares, braceletes de ouro. Ela tornara-se a razão de sua vida e ao seu lado Giacomino chegava a esquecer que estava doente. No começo, as famílias deixaram o romance correr, mas, a certa altura, a tia caiu na real. Vendo que a doença do rapaz não oferecia esperança de cura, e não querendo que a filha se ligasse para sempre com o paralítico, interveio com determinação. Exigiu que o sobrinho desse um basta no namoro, simplesmente. Ao saber da decisão, Giacomo ficou uma fúria, agarrou uma tesoura que se encontrava sobre a mesa e tentou cortar o pescoço. Entrou numa crise depressiva tão forte que precisava ser vigiado dia e noite.
Quase não se alimentava, blasfemava e maldizia o próprio destino. Não queria mais viver. Aos que procuravam animá-lo, revidava com indignação. Que sentido faz viver se me proíbem amar aquela que é a razão da minha vida? A crise durou até 1919. Estava com 23 anos, quando casualmente lhe caiu nas mãos um artigo sobre o Padre Pio e as curas que realizava. Em seu coração brilhou uma esperança. Quero ir até o Padre Pio, disse aos familiares. Falava nele com entusiasmo, na certeza de conseguir a cura. Voltou a conversar com a prima e a fazer planos para o casamento. Tanto entusiasmo, porém, deixava os pais preocupados. Pensava com terror na eventualidade de não conseguir a graça. Cairia fatalmente numa fossa ainda maior. Por isso procuraram dissuadi-lo de ir a San Giovanni Rotondo. Não adiantou. A viagem foi dramática. Finalmente se encontrou com o Padre Pio. Depois da confissão, contou em seguida. O padre me fitou com seus olhos tão profundos e bonitos, sem dizer nada. Mas seu sorriso de criança inocente ficou gravado para sempre em meu coração. Aconteceu então um milagre. Ele que aguardara durante meses para obter a cura de uma doença que o mantinha imóvel há anos, de repente não desejava mais ser curado. Vendo diante de si o Padre Pio marcado com os sinais da paixão de Jesus, descobriu o sentido profundo da própria vida. Intuiu o mistério do valor do sofrimento. Sentiu-se chamado a uma empresa espiritual gigantesca. Sofrer para colaborar de maneira mais direta na obra da redenção. Voltou para casa transformado. No primeiro momento, os familiares sentiram-se preocupados ao ver que não conseguira a graça, mas, ao mesmo tempo, notaram que não era mais o mesmo. Mostrava-se alegre como nunca o fora desde o começo da doença. Ria, gracejava, o rosto iluminado por uma inusitada alegria. O encontro com o Padre Pio fizera estalar a faísca de uma nova missão para sua vida, a do sofrimento aceito direcionado à salvação dos irmãos. A partir de então dedicara toda a sua existência aos doentes, para ensinar-lhes o valor do sofrimento. Por 50 anos, Padre Pio levou em seu corpo os estigmas de Cristo, e por 50 anos Giacomino ficou estendido em sua cadeira, leito de ferro, como numa cruz. Padre Pio criou um hospital a fim de que os doentes fossem cuidados e assistidos com amor. Giacomino criou o apostolado do sofrimento, um movimento que agrupava pessoas acometidas por doenças físicas, tentando transmitir-lhes os seus ideais extraordinários. Por sua condição, os doentes sentiam-se inúteis, tolerados pela sociedade, inibidos em suas aspirações. Mas ele lhes revelava que, através do mistério do corpo místico de Cristo, podia tornar-se importantes, protagonistas da história, autênticos salvadores da humanidade. Giacomino representou um dos milagres mais fantásticos do Padre Pio, com quem se manteria ligado pelo resto da vida. Quantas vezes em seu leito de dor sentia o inconfundível perfume do amigo, ou o via ali a seu lado. Muitos o visitavam, pediam-lhe conselhos. Ele só podia mover as mãos, e as usava para consolar e instruir. Escrevia em média 3.500 cartas por ano a doentes que precisavam de encorajamento, além de artigos para várias revistas, organização e acompanhamento de peregrinações de doentes a Lourdes, Loreto e San Giovanni Rotondo. Morreu em maio de 1962, pouco antes do desenlace. Recebeu do santo amigo um telegrama com estas palavras: com Jesus na cruz, com Jesus no santo paraíso.